Então, eu acho que, eu estou só reafirmando, eu acho que o pensamento, na hora que a gente acalma e baixa a ansiedade um pouco, não, aquilo está ruim, aquilo está bom, as coisas estão andando, as coisas estão acumulando, estão avançando nesse sentido que está sendo colocado. Deixa eu trazer uma informação. Acabo de receber uma mensagem aqui via Facebook pedindo para a gente falar mais alto. Acho que o mais alto é mais próximo do microfone. Isso é para provar que tem gente acompanhando a gente. Então, só recomendar aqueles que vierem o microfone também fazer o mesmo. Eu vou fazer uma provocação para depois abrir o debate. E ela é uma provocação que eu venho sendo questionado já há um bom tempo. A cidade tem um plano diretor que muitos reconhecem que ele é um produto atemporal, porque se ele anuncia a cidade que se quer chegar, ele não tem 10 anos, não tem 20 anos, não tem 30 anos, ele é atemporal, porque se tudo comporta nele, ele pode nada realizar naquele tempo estipulado a ele. Então, a pergunta é, como vencer este desafio que é político de escrever algo por um tempo, e aí todos aqui falaram um pouco das demandas, né? Então tem demanda aqui, então tem demanda por transporte de carga, tem demanda por cidade compacta, tem demanda por habitação de qualidade, tem demanda... Então, tem que se tomar uma decisão política quando se fecha um plano, quer dizer onde vamos chegar neste período de, no mínimo, 10 anos, no máximo, aí 4 mandatos, 16 anos, 5 mandatos, 20 anos. Mas a pergunta é, como construir isso? Né? Como, de fato, ter, quem sabe lá, uma política de desenvolvimento da cidade, atemporal, e o instrumento básico, de fato, passar a ser o plano? Porque a gente sempre falou que plano diretor é um instrumento básico e, portanto, nos levaria a esse ambiente. Então, a provocação é como a gente sair desse ambiente que a lei, que o plano, e aí eu copiei aqui da fala de vocês, não vou contar de quem foi. O plano que tudo comporta, nada vai realizar. Então, se a gente caminhar de novo para um plano que todas as demandas que a sociedade vai nos trazendo, ele vai se encaixando, a gente mais uma vez vai acabar reproduzindo erros. Então, a pergunta que é para todos é, que movimento a gente vai precisar fazer para dizer o que não vai entrar? Para dizer o que a gente não vai conseguir fazer? Para de fato dar condições ao gestor que está aprovando e os consequentes a eles, portanto aqueles que virão, de fato levar a cidade até um certo lugar. Eu acho que a questão de mobilidade na cidade é o foco do momento, seja a mobilidade da carga, seja a mobilidade das pessoas, mas como que a gente vai dizer que outras coisas não entrarão? E aí, essa é a provocação, quer dizer, a gente ainda não foi capaz de escrever uma peça de desenvolvimento que ela limite o agente político, mas ela tem que ser limitada por ele, agente político, quer dizer, dá talvez o estigma da estratégia, ou talvez da... Então, essa é a primeira provocação, porque eu ainda não encontrei no percurso que eu venho fazendo em planos diretores no Brasil, algum plano que tem algum limite. Todos os planos podem tudo. Eles têm lá 200, 300 quilômetros de corredores, eles têm a vontade de você fazer 200 quilômetros de linhas de metrô, e quando você junta tudo, diversos parques lineares, diversas pontes, diversos viadutos, melhoramentos viários que estão prometidos desde 1932. Então a pergunta é, como que a gente vai conseguir construir alguma coisa que se materialize minimamente em 12, 16, 20 anos, portanto imaginando os mandatos que sucederão esse que aprovou o plano. Então essa é a primeira provocação, abrindo agora para que eles vão responder, porque aí eu sei que aí isso vai produzir uma efervescência no nosso debate, e aí a Débora, que está ali,
vai ficar um pouco só com uma mínima ordem, porque o microfone pode até ir para vocês, tá? Eu só ia pedir para levantar para todo mundo poder trocar os olhares que são necessários para saber quem é aqui nessa sala, tá bom? Posso? Pode, lógico. Usar a mesma sequência. Na verdade, eu achei muito fácil a sua pergunta. Essa é uma coisa meio que nem a questão da democracia, né? É fácil criticar, mas é o que melhora o ser humano dentro até hoje, né? Apesar de todos os limites que deixam a gente irritado por causa do dia, né? Com ela. Mas eu diria o seguinte, a resposta fácil é a seguinte: o plano ele não tem muito que dizer o quê, ele tem que dizer o como. É isso. Vamos pegar alguns exemplos concretos. O plano, eu acho que assim, o avanço do plano não é dizer que se vai fazer não sei quantos quilômetros de BRT, de corredor, de ônibus, de ciclovia, não. O plano é colocar alguma intenção de um novo modelo de cidade, onde se despriorize o carro e se faça um ordenamento territorial vinculado à mobilidade. E como isso é uma intenção, e isso está neste plano, né? E o segundo ponto é como instrumentar isso, como fazer isso, independentemente do quanto cada gestor, cada mandatário vai fazer ou não, de acordo com a sociedade, né? É a vida na democracia, seja para frente, seja para trás, né? Depende de cada um que a gente elege, e da organização da sociedade civil em determinado momento, isso é dinâmico, né? Mas eu diria o seguinte: se o plano coloca, como esse aqui está colocando, que, por exemplo, ao longo dos eixos de mobilidade, nós temos uma nova regra que implica que nós vamos ter um coeficiente 4 vezes maior do que no resto da cidade. E que, além disso, vai se priorizar a densidade populacional, porque tem um limite de cotas de quanto se pode usar no terreno. E que, além disso, tem uma fachada ativa que implica uma obrigatoriedade ao longo desses corredores de maior densamento de termos um uso misto. Você está dando regras, você está dizendo: eu tenho uma intenção, eu quero despriorizar a cidade do carro, fazer um plano de uma cidade diferente do que foi do século XX até agora, e eu estou dando instrumentos para isso. O mercado imobiliário, a partir de agora, tem que se adaptar a isso. Aquela figurinha que eu não mostrei aqui no meu slide era um esqueminha bom da Folha. O jornal é bom porque traz uma linguagem, até nos desenhos, bom para todo mundo, né, para ler. Não fica só na questão do especialista, né? Então, é isso, né? Ali está colocado, né? Se o plano passar e se isso for aprofundado nos instrumentos, a partir do dia que ele for aprovado, no dia seguinte, qualquer empreendimento imobiliário, portanto, o setor privado construindo a cidade, vai fazer diferente do que é hoje. Então, isso é muito óbvio, é muito claro, dá para fazer, né? Por isso que eu digo que eu sou otimista, apesar de todos os gargalos que vivemos nas nossas cidades, né? Eu acho que o plano instrumenta. E podemos pegar exemplos pelo mundo, né? Eu tive, assim, uma das coisas mais fascinantes que eu fiz o ano passado foi uma visita à Colômbia, do Medellín e Bogotá, que está dando um banho em nós em termos de urbanidade, desde o BRT, do Transmilênio, até governança, continuidade, mandatos, gestões e, por exemplo, falar de uma outra coisa que é obrigatoriedade no plano diretor de Medellín, que todos os projetos de habitação social sejam objeto de concurso de arquitetos. Ponto. Não se contrata de outra maneira. Isso você está instrumentando no plano uma coisa que vai aparecer de uma maneira mais plural e democrática na cidade, né? E que implica um monte de coisa, né? Mudança de lei 8666, né? Projeto básico em vez de projeto executivo, implica um monte de coisa. Eu não vou entrar no tecnicismo que não dá tempo aqui no nosso debate, e não debate para técnicos. Mas assim, eu quero enfatizar que o plano ele é sim muito importante. E ele não tem jeito, ele é complexo. Nós vivemos numa cidade de quase 11 milhões de pessoas, de 1.500 km², né, que cresceu 27.000% no tamanho da população do século XX. Então é um drama que tem pela frente. Não dá para ser simples. Ele não é simples, ele nunca será. Mas ele é absoluto, que nem a democracia. Você tem que ter regra, como é que se vota, né? E pode mudar. Se nós tivermos o voto distrital, é lógico que a democracia vai ser mais próxima das pessoas, da sociedade. Né? Ponto. Né? Então, isto são regras. O plano, para mim, ele é isso. Ele tem intenções. E esse aqui está muito bem intencionado. Falta agora, tem alguns instrumentos lançados. Eu acho que Policy Neto e toda a turma aqui desta casa agora tem que aprofundar isso, porque pode fazer toda a diferença no mundo, sim. Né? Eu acredito nisso, é verdade. O mundo mostra isso. Né? Muito bem. Zé? Respondendo
respondendo à sua provocação e um pouco a do Frederico também. O seguinte, o urbanismo e a arquitetura, eu prefiro chamar de arquitetura, porque essa coisa que agora falam de urbanismo, a arquitetura sempre fez urbanismo. Então, a arquitetura. A arquitetura é uma forma de conhecimento na qual o Estado investe milhões por ano. Existem escolas públicas de arquitetura e urbanismo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existe técnica para pensar a cidade. A gente não pode fazer a crítica à tecnocracia, que foi um desvio, jogar a água e levar o bebê fora também. Existe técnica. Então eu vou falar algumas coisas, por exemplo. Manhattan não permite um shopping center no modelo mall. Não. Por quê? Vai acabar o comércio de rua. Simples assim. É uma questão técnica. Eu estava com um motorista de táxi outro dia em Brasília, passando pela W3, e eu vi a W3, não sei se vocês sabem o que é a W3, é aquela rua que tinha um comércio para dentro, né, do eixão. E eu falei, nossa, está tudo ruim aqui, só comércio decadente e tal. O chofer de táxi guiando. Ele falou assim, pai, foi o shopping. Foi o shopping. O chofer de táxi enunciou a técnica. Então, quem pensa a cidade, se você põe o shopping, você tira o comércio da rua. Simples. O que você prefere? Comércio de rua ou shopping? Decide. A cidade decide. A cidade resolve. E nós, arquitetos, e aqui eu, como presidente do Instituto de Arquitetos, quero colocar, os instrumentos estão disponíveis. A população define. Quer uma cidade shopping center? Ok. Você vai levar junto condomínio fechado, você vai levar junto o espraiamento, você vai levar junto o carro, porque o shopping center tem que ter a garagem, faz tudo parte. Eu, como técnico, eu tenho que falar isso para vocês. Como técnico, eu vou dizer, eu prefiro a cidade do comércio de rua. É uma cidade mais sustentável, do ponto de vista econômico, é uma cidade que é mais segura, é uma cidade que rompe o ciclo muro, medo, violência, muro, medo, violência, muro. Né? Que nem no Excel, quando aparece error, referência circular. É essa. Tem que botar alguma coisa para sair dessa referência circular. Que é o quê? Qualidade de vida, que é morar junto. Outro elemento técnico, por exemplo, esse plano coloca. E eu não sei se o Frederico colocou uma impressão. Eu acho que esse plano coloca diretrizes muito boas. Quando eu disse que ele estabelece em lei determinados consensos, pode ajustar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tudo bem, ok. Mas ele conta diretrizes para a gente seguir, mas eu estou preocupado com, não ansioso, mas eu estou preocupado com os próximos capítulos. Lei de uso e ocupação do solo. Aprovação. São Paulo tem uma coisa, por exemplo, que é o seguinte, é um resquício de clientelismo. É segredo o projeto que vai ser aprovado. Só quem pode conhecer é o autor do projeto ou o cara que assinou a planta. Isso é errado. Todo mundo tem que conhecer. Quando eu falo que a discussão da forma de apresentar projeto é fundamental para o desenho da cidade, é nesse sentido. Tem que ser transparente, tem que ter, assim, toda regional, tem que ter, assim, projeto sem aprovação. Opa, aquele ali vai construir um prédio lá da minha casa e vai me acabar com o meu solo. Eu não quero. Então vai lá discutir. E isso é movimento democrático. Eu dou sempre o exemplo da torre de ampliação do MoMA em Nova York, que demorou anos para ser aprovado, porque ela tirava o sol de 40 crianças que tinham uma creche lá atrás. O César Pérez teve que mudar a posição da torre. Isso é democracia na gestão do território. Eu estou preocupado com isso, porque os consensos discutidos anteriormente e estabelecidos agora na diretriz desse plano, tá bom. É cidade do transporte público, como o Carlos falou, é cidade, busca um adensamento, que é o quê? É a democratização da chance de ser cidadão. Isso é adensamento. Pronto, vamos embora. Vamos discutir depois na lei de uso, até onde que chega. Esses 400 metros 400, né, que eles falam do corredor, vai até onde? 150 para cada lado, 300. 300, desculpa, eu não lembro. Mas 300 vai até onde? Para lá, para cá e tal. Tem uma coisa que fala nesse plano que eu achei interessante, que eu colocaria
mais incisivamente. Por exemplo, eles chamaram, eu achei o nome péssimo, mas a intenção é boa. Cota de solidariedade, vocês viram o que é isso? É muito bom. A gente tentou colocar na operação urbana, não passou. É muito bom. Quer dizer, o brasileiro tem que romper essa divisão. Nós não vamos ser um país nunca. Quem leu outro dia o editorial escrito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no Estadão, viu que nós temos que formar um país. Não dá para ficar botando pobre morando lá longe, rico morando lá longe, e ninguém mora aqui. Tem que aprender a morar junto. Eu dei uma entrevista outro dia sobre o Copan. O Copan tem apartamento de 26 metros quadrados e tem apartamento de 260 metros quadrados. Alguém se estapeia no corredor? Não. Todo mundo vive em paz. Quer dizer, esse mito de que não, pobre não pode morar do lado de rico, esses são paradigmas que o mercado cria. E aqui, esta casa, e nós, tem que destruir. Isso é bobagem. Conversa para boi dormir, entendeu? Paris não foi feito assim. Nova York não foi feito assim. Eu estou dizendo, essas cidades que todo mundo fala, não, Paris é bom, não precisa, eu não sinto necessidade de exemplos. Eu tenho a convicção de que a cidade só vai ser uma cidade segura se tiver pobre morando lá no centro, junto com o rico da São Luís, do lado do pobre da Conselheiro Crispiniano, e todos morando junto. O peso do pobre vai ser maior, a gente tem que parar. A cidade democrática não é a cidade do condomínio. E existe sim técnica. Existe técnica definida no plano diretor, que pode definir direção, porque nós não somos vítimas da cidade, a gente faz a cidade que a gente quer. A gente até agora acreditou nessa onda de fazer shopping center. Eu vivi acho que eu sou um dos mais velhos, não, tem um senhor ali. Eu andei no último bonde da cidade de São Paulo. 1968, a minha mãe levou a gente lá para passear. Que era uma cidade que eu andava 400 metros, saía do bonde e chegava lá. Essa construção foi desmantelada. Eu vi os bairros serem ocupados pelo shopping center e o carro, e daí começa a girar o problema do estacionamento, shopping center, e o bairro vira um inferno. Eu vi fazendo isso. Só que quando a gente vivia isso, a gente não podia abrir a boca, porque a gente vivia num regime que não era um regime democrático. Agora a gente pode falar. Então eu estou falando, estou procurando a melhor maneira, até de uma maneira que o Carlos pode achar chula, porque não é acadêmica, mas eu estou querendo disponibilizar instrumentos para a população que está aqui. Você pode falar, não quero. Isso não é bom. Eu quero uma cidade onde eu possa andar a pé 30 minutos para o meu trabalho. Pronto, faz isso. Vamos nessa. Acho que esse é o desafio que está marcado. Isso passa pelo sistema de aprovação transparente, isso passa pelo lei de uso de ocupação do solo, e isso passa pelo Código de Obras, que eu vou de novo falar, o centro de São Paulo perdeu nas últimas 3 décadas 300 mil pessoas. Perdeu. Numa equação cruel, que agora o térreo ocupado e alugado para a loja, qualquer uma dessas que vocês sabem que está lá no meu térreo, Calunga, ou qualquer outra, paga o prédio inteirinho vazio. Paga. É mais caro que shopping em Guatemi. Porque são pontos que vendem mais por metro quadrado na América Latina inteirinha. Se você abrir um café na Conselheiro Crispiniano, larga a arquitetura, que vai ser melhor. Entendeu? Vive melhor. Vai faltar ponto amanhã. Passam 2 milhões por dia na porta. Faz uma conta, vende para 1%, está feito o negócio. Então, quer dizer, há que ter técnica para mudar esse desenvolvimento cruel. Porque os prédios vazios lá é o que gera a violência. É parte da equação que está lá no condomínio, lotado, lá na cidade, não sei do que. Eu tive outro dia, só vou contar essa anedota que é boa, num país distante, num reino longínquo, conversando com um administrador público. E aí, falando da importância da arquitetura, dos programas e tal, e neste reino longínquo, neste passado distante, o administrador público fala assim, não, eu também sou a favor da arquitetura. Você pode fazer a fachada que você quiser. Você pode pintar da cor que você quiser fazer, mas se babado.
Falei assim, ó, peraí. Você faz a fachada que você quiser. Você pinta da cor que você quiser, porque eu não estou falando disso. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando da estruturação de uma cidade que convive diferentes rendas. Eu estou falando de uma cidade que tem compacta. Eu estou falando de uma cidade que tem usos diferentes juntos. É isso que eu estou falando. A arquitetura não é a fachadinha. Não é a cor. Se alguém aqui ainda achava que era isso, sai falando que não é, por favor. Não é isso. E porque esse administrador público, nesse reino longínquo, nesse passado distante, acreditava nisso até eu falar para ele. Então eu quis contar a anedota para você, para você também deixar de acreditar no conto da Carol Sul. Muito bom. Fred, porque depois a gente vai para a turma que está aqui. Pois, eu quero responder a sua pergunta e quero dar 3 hipóteses de por que acontece isso que você está falando. Mas eu preciso fazer 2 registros importantes aqui. O primeiro é o seguinte, quem está no setor de transportes, trânsito e transporte de São Paulo, não consegue entender, por exemplo, como existe esse enaltecer tão grande entre Curitiba e Bogotá. Gostei muito das observações pertinentes e a coragem, porque de uma certa forma ficou mais ou menos imune criticar Curitiba. Eu acho pertinente. E eu digo isso porque o berço de corredores é São Paulo. São Paulo é o berço, e São Paulo tem camadas geológicas de alternativa de corredores. O BRT é o limite dele lá. E eu diria, nem foi o primeiro. Então nós estamos repetindo coisas que não resistem à análise histórica. Não podemos entrar em mais detalhe em relação a isso. Inclusive uma curiosidade, fiquei muito surpreso lá no debate, que por exemplo não foi dito que São Paulo tem um BRT laureado internacionalmente. A Helena está ali do ITDP, o ITDP Instituto Internacional, que laureou o Expresso Tiradentes com medalha de prata, não é isso? BRT padrão prata. Isso ninguém diz. Faz de conta que não existe na cidade de São Paulo. E nós vamos nos socorrer, é claro que são bons exemplos, não estou denegrindo, mas nós precisamos colocar a coisa nos devidos lugares. As faixas, lembram bem, tá certo? Pais de Barros, Comonó, tem muita coisa, muita coisa. A segunda coisa, aí Armênio, deixa eu fazer uma correção. Quem concebeu o Hidroanel não foi o Delijakov. Delijakov é um técnico da maior qualificação, dos maiores especialistas em navegação, mas não é dele essa ideia. Em outubro de 2008, nós fizemos no IPT um evento onde eu pedi para recolher os estudos sobre navegação feitos aqui na região metropolitana, na história do Planalto de Piratini. Nós recolhemos 67 estudos ao longo de 110 anos de história. Delijakov foi convidado, inclusive estava presente e viu esse mapa. E viu quando foi desenhado na lousa lá no IPT, isso aí. A expressão hidroanel inexistia, não existe nenhum texto anterior, e essa concepção global não existe. Existem estudos de navegação preciosíssimos, preciosíssimos, inclusive a tese do Delijakov. Mas a concepção fechada, ela é uma coisa que nasceu ali, coisa do IPT. E o Delijakov foi posteriormente. Pimenta. Como? Professor Pimenta. Ele foi posteriormente contratado, obviamente, para desenvolver o estudo e fez com enorme competência. Mas eu acho que a gente precisa colocar. A questão um desafio que você coloca, né, nessa questão, eu levantaria 3 hipóteses em relação a isso. Por que nós temos, como diria lá o Rui Guerra ou o Chico Buarque, essa distância de intenção e gesto, não é isso? Essa coisa entre o plano e a realidade. Eu acho que tem 3 coisas. Eu fico muito emocionado, por exemplo, quando eu digo que o cara fala assim, não, eu tinha um bom plano, só faltou dinheiro. Então você não tem um bom plano. Ou seja, quem fez um plano de 75, sabendo que só podia executar 3 ou 6, não fez um bom plano. Ele pode ter feito um sincretismo de ideias e intenções, mas plano, projeto, isso não é. A segunda coisa que eu queria observar como uma hipótese dos nossos problemas é a forma como nós elaboramos plano. Eu acho, e aí eu faço um certo contraponto na observação do Armênio, eu diria o seguinte, talvez o problema não seja essa visão monocromática do que seja um plano. Eu defendo a ideia de que planos diretores deviam ser feitos com equipes multiprofissionais.
Eu acho que a falta das múltiplas visões, tá certo? Pode ser uma das causas em que nós enunciamos uma coisa e a realidade nos ultrapassa. Então, eu acho que um passo que nós devemos dar à frente é trabalhar sempre com essa ideia que plano diretor é coisa de arquiteto sim, de urbanista sim, mas é de engenheiro, de economista, de sociólogo, e nós precisamos colocar isso em pauta. A outra questão, que nós temos uma dificuldade tremenda